Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de física sobre termologia. E hoje nós vamos falar sobre temperatura e escalas termométricas. A temperatura nada mais é que a medida associada ao grau médio de agitação das moléculas de um corpo. Então, se você tem um átomo e aquele átomo ele está vibrando, se ele vibrar mais, então significa que a temperatura daquele átomo aumentou. Se ele vibrar ainda mais, então nós temos que a temperatura aumentou ainda mais, né? Então o átomo ali vibrando pouco, ele está a baixa temperatura. Ele vibrou um pouco mais, a temperatura aumentou. Se ele vibrou ainda mais, aquele átomo está a uma temperatura ainda maior, certo? Então vamos escrever isso aqui. Temperatura é a medida associada ao grau médio de agitação das moléculas, dos átomos das moléculas, certo? Das moléculas de um corpo. Para indicar a temperatura de um corpo, nós precisamos de uma escala termométrica. Nós vamos estudar 3 escalas termométricas. Então vamos começar pela escala Fahrenheit. Fahrenheit, que foi o primeiro cara que pensou nessa ideia de medir temperatura, certo? Então, muito bem, nós temos aqui um termômetro. Nós sempre vamos precisar, em cada escala, de 2 pontos fixos. O ponto de fusão do gelo, em que o gelo ele começa a derreter, certo? E o ponto de ebulição da água. O ponto de fusão do gelo, ou da água, tanto faz se você preferir assim, né? Então, o ponto de fusão do gelo, na escala Fahrenheit, é de 32 graus. Como a escala é Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. A escala Fahrenheit ela se divide em 180 partes. O próximo ponto fixo, que é o ponto de ebulição da água, é de 212 graus Fahrenheit. Basta você somar 180 a 32, certo? Na escala Celsius, é uma escala mais conhecida, né? Nós temos que o ponto de fusão do gelo, é de 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água, como você já sabe, é de 100 graus Celsius, certo? E lá na escala Kelvin, nós temos os seguintes pontos fixos. O ponto de fusão do gelo na escala Kelvin é de 273 Kelvin. Cuidado! A escala Kelvin é uma escala absoluta de temperatura, então não é graus Kelvin, beleza? 273 Kelvin. E ali nós temos que o ponto fixo de ebulição da água, nós temos a temperatura de 373 Kelvin. A escala Kelvin é dividida em 100 partes, assim como a escala Celsius, certo? Então, se você decorou o ponto fixo de fusão do gelo, basta adicionar 100, né? 273 mais 100 é 373. E você deve estar se perguntando por que a escala Kelvin é considerada uma escala absoluta de temperatura. O Kelvin pensou o seguinte: se a temperatura está associada à vibração das moléculas de um corpo, chega uma hora que a temperatura está tão baixa, mas tão baixa, que o átomo ele para de vibrar. É isso que ele idealizou, né? E ele chamou essa temperatura de 0 Kelvin, que corresponde na escala Celsius menos 273,15 graus Celsius. No ensino médio a gente apenas escreve menos 273 graus Celsius, certo? Então aqui o átomo, teoricamente, ele para de vibrar. Então nós não vamos ter uma temperatura mais baixa do que 0 Kelvin, certo?
Então nós não vamos ter uma temperatura mais baixa do que menos 273,15, lembre-se, né, graus Celsius. Daí você pensa que nós não vamos ter, então, temperaturas negativas para a escala Kelvin. E é bom você se lembrar disso. Então, agora você já sabe porque é uma escala absoluta de temperatura, né? É essa escala que os cientistas usam. Agora nós vamos aprender uma fórmula que relaciona as três escalas. Vamos chamar uma temperatura ali na escala Fahrenheit de TF. Essa temperatura a uma mesma altura naquele termômetro da escala Celsius de TC e aqui na escala Kelvin de TK. Nós podemos perceber que pelo teorema de Thales, esses segmentos eles são proporcionais, certo? Então nós podemos utilizar a seguinte frase feita: joelho, pé, cabeça, pé. Onde eu vou utilizar isso aqui? Olha só. O joelho é aqui o meio da escala. O pé é aqui embaixo na escala, cabeça é aqui em cima. Então vai ficar o seguinte: joelho, pé, TF menos 32 está para cabeça, pé, 212 menos 32, assim como joelho, pé, TC menos 0 está para cabeça, pé, 100 menos 0, assim como TK, joelho, pé, menos 273, está para 373 menos 273. Eu fiz joelho, pé, cabeça, pé em cada escala, né? Então assim fica mais fácil de você determinar aqui o início da nossa fórmula. Então vamos desenvolver e simplificar um pouco aquela fórmula. Ali no numerador TF menos 32 não dá para fazer nada, fica assim mesmo, né? Sobre 212 menos 32 é 180, que é igual. TC menos 0 é TC sobre 100 menos 0 é 100, que é igual. TK menos 273, vamos repetir, né? Sobre do 373 menos 273 é 100. Então dá para cancelar um zero em cada denominador ali. Todos os números aqui eles são pares, né? Então dá para dividir todo mundo ali por 2, né? Então vamos dividir todo mundo por 2 agora. Então vai ficar TF menos 32 sobre 180, aliás, agora é 18, né? 18 sobre 2 é 9, que é igual a TC sobre 10 por 2 dá 5, que é igual a TK menos 273 sobre 10 por 2 dá 5. Então é essa fórmula aqui que nós vamos utilizar para converter as temperaturas. Vamos agora resolver um exemplo. Exemplo: a temperatura de uma sala é de 68 graus Fahrenheit. Qual a indicação na escala Celsius? Então ele quer saber a temperatura na escala Celsius. E TF, a nossa temperatura na escala Fahrenheit, é de 68 graus Fahrenheit, né? Então se eu vou converter da escala Fahrenheit para Celsius, nós vamos utilizar essa igualdade aqui, né? Então vamos copiar ela. TF menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5. E agora basta substituir. No lugar ali de TF é 68, então 68 menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5. 68 menos 32, vamos fazer aqui em cima, é 36 sobre 9 é igual a TC sobre 5. 36 dividido por 9 é 4, que é igual a TC sobre 5. Multiplicando cruzado, nós vamos ter TC é igual a 4 vezes 5, que é igual a 20, né? Então a resposta 20 graus Celsius. Pois muito bem, o vídeo já está ficando um pouco extenso, eu vou parar por aqui e continuar com mais exemplos no próximo vídeo. Até lá!